Rio de Janeiro agora. Thais Bilenque, você esteve lá no Rio de Janeiro, mediu a temperatura, o clima e a cena, mas conte-me tudo, porque o governo do Rio desapareceu, o piloto fugiu mesmo. O Rio de Janeiro está vivendo uma semana e os acontecimentos estão em curso. Na terça-feira estava marcada a retomada do voto do Tribunal Superior Eleitoral, do julgamento sobre a cassação da chapa do Cláudio Castro, que se baseia numa reportagem do UOL que mostrou que mais de 20 mil funcionários eram praticamente fantasmas, funcionários de organizações do Estado, né, a CEPED e a UERJ, que eles eram usados, na verdade, como cabos eleitorais da campanha do Cláudio Castro, mas que estavam empregados no Estado. Formou-se maioria para que ele fosse cassado por abuso de poder político e econômico e tornado inelegível por 8 anos. Na véspera, antevendo esse resultado, ele renuncia ao mandato dele, coisa que faria de qualquer forma para disputar uma vaga ao Senado. Uma semana depois, ele antecipa com o argumento de que assim, o julgamento de cassação perde objeto, portanto ele deixaria de ser cassado. Quem compra a ideia é o Cássio Nunes Marques, que dá esse voto absolvendo ele. E o André Mendonça fica no meio termo, né? Aceita a tese da cassação, mas não aceita a tese da inelegibilidade, então ele fica 8 anos inelegível e, portanto, está fora da disputa desse ano. Porque os outros ministros votaram pela inelegibilidade, acho que foi 4-1 num caso e 3-2 no outro. E aí, automaticamente, bom, o que ele pode? Ele pode entrar com recurso, pode fazer uma candidatura sob júdice, que vai depender de uma liminar, enfim, existem essas candidaturas, toda eleição tem um monte delas. Mas o Valdemar da Costa Neto se antecipou e falou, bom, então o nosso candidato ao Senado vai ser outro, não vai ser o Cláudio Castro, porque sob júdice é muito complicado. E ele vai acabar perdendo, porque ele pode até disputar, mas pode ser impugnado antes da diplomação, seria um pipinaço mesmo. E foi o que aconteceu já no caso do Daniel Silveira, que era deputado federal, ganhou 1,5 milhão de votos para o Senado, mas estava sob júdice e não conseguiu tomar posse, ser diplomado, e perderam os votos dele, eles não queriam repetir essa mesma estratégia. Quer dizer, essa não é estratégia. Falta de estratégia. E também porque tem uma indisposição com o Cláudio Castro desde sempre, então... parar. Tá, então Valdemar falou nananina. E aí ele tá aí numa situação, o PP oferecendo para ele ser candidato pelo Partido Progressista, enfim, a gente vai falar mais detalhadamente disso, mas o que acontece? Aí assume o vice já deixou o governo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, então não tem vice, então assume o presidente da Assembleia. Também não pode estar afastado porque... Pelo mesmo caso. Foi envolvido em operações sobre o Comando Vermelho, chegou a ser preso... não pode assumir, então assume o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. E imediatamente tem que ser feita uma eleição indireta, em tese indireta, para decidir quem que vai ser governador nesse mandato tampão até as eleições. Depois das eleições de outubro, decide-se e aí a posse ano que vem. Se você tivesse título eleitoral no Rio de Janeiro, você poderia ser candidato. Eu também. Jamais quereríamos, mas enfim. Só que se ele tivesse quem vota sido... são os deputados estaduais, né? Sim. E o Douglas Ruas, que é o candidato do PL a governador, acaba de vencer a eleição indireta na Assembleia. Então seria excelente se esse cenário ficasse permanente para ele, porque daí ele vai concorrer à reeleição já estando na cadeira. Só que acontece que quando você é cassado, o governador é cassado, a eleição para o mandato tampão é uma eleição direta, e quem queria disputar a eleição direta é o Eduardo Paes, agora é ex-prefeito, que vai deixar o cargo para disputar o governo. E ele renuncia. Ao renunciar, ele mantém a eleição sendo indireta. Ele e o Cláudio Castro, governador. E aí o PSD do Paes recorre ao TSE, que reafirma, e aí faz-se a eleição indireta na Assembleia nesta quinta, e acaba de sair esse resultado com o Douglas Ruas sendo o presidente da Assembleia, que daí vai ser o governador no mandato tampão. Você, eleitor fluminense, está sendo informado pela Thais Bilenque já não é mais em primeira mão, porque nós estamos gravando na quinta. Quem é o seu novo governador? Famosíssimo. Só que é uma situação que o grupo adversário não vai se conformar, estão estudando todas as possibilidades do que vai acontecer, mas é um imbróglio que afeta diretamente a eleição de outubro, em particular. E essa manobra de
renunciar para evitar a cassação foi a mesma que o Collor fez em 92 para escapar do impeachment, não funcionou. Então tem diversos argumentos sendo colocados para dizer não que vai colar. a manobra do Castro... No sentido de que ele não deve... que ele deve continuar sendo inelegível. Inelegível, sim, mas o fato dele renunciar faz com que a eleição seja direta ou indireta. Essa é a disputa no momento, porque isso significa que quem vai assumir o governo no mandato tampão é ou um candidato ou o outro, basicamente. Não que o Paes estivesse eleito se fosse uma eleição direta agora, mas teria mais chance do que no colégio eleitoral da Assembleia Legislativa. É que fazer uma eleição direta demora, né? Não é assim, da hora pra noite, né? Mas é o que está previsto, né? Mas teve divergência também nisso, né? Fux, que é do Rio de Janeiro, queria um prazo maior. Não vamos nem entrar nessa seara aí. Olha, difícil, viu? A situação é complicada. E aí... Fiquem tranquilos, fluminenses, vocês estão em boas mãos. Acontece que para ficar mais apimentado o enredo, o Cláudio Castro estava politicamente debilitadíssimo até a operação mais letal da história do país no ano passado, na Penha e no Alemão, que deixou mais de 120 mortos, que tornou ele um herói de novo, passou a ser tietado nos corredores de Brasília, nos palácios e coquetéis, e se reabilitou para sair candidato ao Senado. Agora, com essa decisão, teve esse revés. E aí, ao tirá-lo da chapa, se isso ficar mantido, e aparentemente, né, o presidente do partido indicou que é o destino dele, vai assumir essa vaga na chapa o Felipe Cury, que é o chefe, agora ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que patrocinou, que foi quem promoveu essa operação e, portanto, obteve popularidade na esteira da operação na Penha e no Alemão, da mesma forma que o próprio Cláudio Castro ia sair candidato a deputado federal como grande puxador de votos, um nomão da chapa, e agora está sendo alçado, ainda não está cravada a decisão, mas é o nome favorito para ser o candidato ao Senado na vaga do Cláudio Castro. E aí, isso amarra um ponto que a gente costuma abordar muito aqui, e de novo eu quero trazer, que é a política de segurança pública do país, em particular do Rio de Janeiro. Então agora eu vou dar um passo atrás, alguns passos atrás, para chegar onde eu gostaria de chegar. Essa semana, o Lula venceu o prazo para sancionar o PL antifacção, que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, mudaram o texto, voltou para a Câmara e acabou sendo aprovado. O governo minimizou danos, mas foi aprovado o texto do DERIT, basicamente. Então, tinham vários pedidos de veto, né, de quem não é bolsonarista para o texto aprovado. E praticamente todos esses pedidos foram recusados pelo Lula. Então, ele não vetou a proibição de voto dos presos provisórios ligados ao crime organizado. Esses caras continuam proibidos de votar. Isso era um apelo que se fazia. Ele não acabou... Continuam proibidos após a aprovação, porque eles podiam votar até a última agora eleição. Eles passam a ser proibidos. Isso. Boa. E continua valendo a regra da audiência de custódia por videoconferência, que é uma pauta que desce muito mal em setores progressistas, mas não só. Grandes criminalistas recorreram, apelaram ao presidente, se manifestaram publicamente contrários a essa medida, que a audiência de custódia é quando o juiz senta na frente do preso e olha para ele, escuta ele e vê se aquela prisão provisória, naquelas circunstâncias, está respeitando o Estado de Direito. E agora ele senta na frente do Zoom. Do Zoom. E aí acabou se instalando isso como regra, quando era uma exceção. E diversos criminalistas, do Zé Carlos Dias, todo mundo apelando, tentando falar com o Alckmin, com o Lula, e não teve jeito. Não vetou. Não vetou. Ele só vetou 2 dispositivos do projeto antifacção. O primeiro dele é aquele que dividia os valores recuperados pelas investigações, por operações, entre os fundos nacionais e os fundos dos estados e do Distrito Federal. Então, ele prioriza a União como originalmente era a intenção. O outro dispositivo que ele veta é aquele que enquadrava infratores na lei de facções criminosas, que é a lei antifacção, mesmo sem vínculo comprovado com organização criminosa. Ou seja, uma pessoa vai lá e pratica uma conduta enquadrada no texto, né? Ele faz um crime, ou que pode ser enquadrado como um crime pelo projeto antifacção,
e sem que ele tenha participação em uma organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, ele sofre a mesma pena, ele está sujeito à mesma pena que aqueles que são comprovadamente vinculados a uma facção criminosa. E uma pena que pode variar de 12 a 30 anos, né, que sobe muito essa pena em relação à lei que está em vigor. Isso foi considerado particularmente perigoso pela bancada do Partido dos Trabalhadores, a setores na AGU, na Advocacia Geral da União, a organizações não governamentais, como a Conectas, porque, no entendimento deles, a subjetividade desse dispositivo abriria uma margem, uma brecha para criminalizar morador de comunidade, porque tem as barricadas que impedem, né, a polícia de entrar em determinados territórios, e se tem um protesto em algum lugar, eles poderiam acabar sendo enquadrados. Esse foi um argumento usado por esses atores todos, entre eles o líder do PT na Câmara, que foi a Gleisi Hoffmann, fez esse apelo, ela concordou, levou ao Lula e acabaram convencendo o Lula de vetar esse dispositivo. E um argumento que aí eu volto para o Rio de Janeiro agora, que o Gabriel Sampaio, que é da Conectas, usou nessa pressão para vetar esse trecho, foi baseado justamente no caso do vereador Salvino Oliveira, do PSD, um aliadíssimo do Eduardo Paes, uma figura muito importante para a eleição, porque ele ajuda a organizar a base do Paes para o governo e de todos os deputados estaduais que vão concorrer na chapa junto, que foi preso alguns dias atrás, acusado de ser o braço político do Comando Vermelho, de negociar com o Comando Vermelho numa operação da Polícia Civil do Rio, ainda sob a batuta do Cláudio Castro e do Felipe Curias, que Nada agora... a ver com a campanha eleitoral. Depois ele foi solto e a sentença do juiz não encontra provas para corroborar essa acusação, né, de que ele tivesse atuação conjunta com o Comando Vermelho. A Justiça descartou in limine a acusação da Polícia Civil. E aí, o Eduardo Paes se mobiliza prontamente para reverter essa prisão, acusa o Cláudio Castro de estar instrumentalizando a Polícia Civil, né, e fazendo uma operação com outros objetivos, e Castro responde, enfim, são grupos adversários que vão disputar a eleição daqui a pouco, agora no caso, já, né, porque essa situação toda no Rio, e numa operação da Polícia Civil que tem este Felipe Cury à frente, e o argumento do Gabriel Sampaio da Conectas é justamente que se essa lei já tivesse em vigor sem o veto desse dispositivo em particular, o Salvino poderia ser enquadrado na lei antifacção. Então, quando você aperta demais, né, torce demais, você acaba, às vezes, perdendo o controle até do seu objetivo, você político, no caso. Sim, vira algo que pode ser usado para outros fins muito diferentes do que de controlar ou diminuir a eficiência do crime organizado. Agora, os dois foram vetados, mas com grande chance de serem derrubados, ou não? O veto no Congresso? Por ele ter escolhido tão bem quais vetos, talvez tenha uma negociação mais possível de ser feita, né? Agora, o que eu acho relevante de destacar é que o Eduardo Paes, enquanto prefeito, vinha tendo uma posição sobre a DPF das favelas, né, aquela que regra as operações policiais em favelas no Brasil inteiro, e na véspera da retomada do julgamento ele mudou de posição, aderiu ao lado do Cláudio Castro e acabou pesando para o julgamento ter acabado contrário aos interesses das comunidades, das organizações da sociedade civil que estavam lá empenhadas em regrar essas operações. Por pensar na eleição de governador que agora vai acontecer, ele adotou uma posição mais dura contra essa DPF. E agora, nesse caso do PL antifacção, é um exemplo muito claro de como você, enquanto político, candidato, fazendo campanha, defende determinadas bandeiras. Agora, quando você está no cargo, essas bandeiras podem acabar, quando elas não têm consistência ou quando elas estão pesando demais para um dos lados, elas podem acabar se voltando contra o seu grupo. Quando não é a sua própria caneta que provoca como foi o caso dele, né? Nomeando 20 mil. Muito bom, Thaís Bilenque. Só para concluir esse assunto, voltou-se a falar em Ministério da Segurança Pública, porque o Flávio Bolsonaro transformou isso em programa de governo, né? Promessa de campanha. O Lula tinha isso como uma bandeira, nunca
criou, cogitou várias vezes, mas agora voltou à baila lá em Brasília. Conversa de que pode sair até o final do ano, até o meio do ano, né, antes da eleição. A criação do Ministério da Segurança seria uma recriação, porque já existiu na época do Bolsonaro. E sempre o favorito é o diretor-geral da Polícia Federal, no caso o André Rodrigues. O que todos os demais, não vou dizer todos porque é exagero, mas pelo menos todos com os quais eu conversei nessa área da segurança, acham que essa altura não é mais uma boa ideia, porque além de ficar parecendo eleitoreiro, de você estar agindo a reboque do Flávio, não é isso exatamente o grande problema. O problema é aquilo que a gente já vem falando há vários programas, que é a falta de coordenação de todas as forças envolvidas no combate ao crime organizado, né? Na descoordenação, na verdade, na competição entre elas, que não necessariamente aconteceria com a criação de mais um ministério, especialmente se esse ministério for comandado por uma dessas forças que tem uma grande proeminência e por isso seria o ministro viria dela, que é o caso da Polícia Federal, mas que também é uma que tem atritos com quase todos os outros atores nessa repressão, né? Então, eu, mesmo que saia, sou um pouco cético. Não sei nem se seria uma promoção ou se uma demoção para o diretor da Polícia Federal, porque você comandar a polícia é uma coisa, comandar um ministério que talvez, quem sabe, comande a polícia é outra. Não tá fácil, não. Mas a gente ainda vai falar de missões da Polícia Federal e do Ministério da Justiça ainda no nosso terceiro bloco. Aqui é assim, tudo encadeadinho.